Luiz, você me ouve? Ele já iniciou a gravação, o Alô, professor pode alô. começar. Ah, ok. Me escuta? Ok. Te escuto. Show. Ok. Tá gravando. Pessoal, boa tarde mais uma vez. Retomando novamente ao curso de multiplicadores em bioeconomia na educação profissional na Amazônia. Estamos na metade do bloco 3 do T2, Seminário Bioeconomia e Cadeias de Valor. Lembrando, mantenham os microfones fechados e enviem as perguntas e contribuições pelo chat. Vamos continuar com a terceira aula de hoje, que é sobre oportunidades de integração dos temas da sociobioeconomia com as casas familiares rurais, com o professor Anderson. Anderson, por favor, você tem 15 minutos. Anderson, parece que ele... Anderson, ok? Abriu o microfone. Isso, estou aqui. Ah, ok. Anderson, a apresentação já está aí, você já pode continuar. Perfeito. Eu vou tirar o vídeo e dar continuidade. O que eu estava dizendo é que nós estamos numa encruzilhada civilizatória na Transamazônica. Ou nós consolidamos trajetórias onde as famílias diversificam a unidade de produção, consolidam-se enquanto agricultores familiares, ou, cada vez mais, essas famílias vão perder espaço para formas de produção que são menos interessantes em termos de sustentabilidade. Pode passar, por favor. Pode passar. Não passou. Isso. O que é importante também observar é que, para que nós não tenhamos apenas uma dicotomia entre agricultor familiar com uma produção interessante e agricultor não familiar com outra produção não interessante, é observar que mesmo entre sistemas de produção de agricultores familiares, que historicamente, tradicionalmente, sempre foram muito interessantes em termos de sustentabilidade, com a consolidação de sistemas agroflorestais, você tem uma mudança dessa dinâmica. Você tem SAFs onde você retira árvores. Essa imagem aí do vídeo é uma área onde 2.000 árvores de mogno foram tiradas, e você tem a implantação de novos plantios de cacau, que é onde tradicionalmente se planta, se tem o sistema agroflorestal, substituído por monocultivos de cacau. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Uhum. Isso. Pode passar. Por favor. Já passou, Anderson. Porque para mim não passou. Isso. Nós está no slide dos. Então, é para dizer que, a partir de um diagnóstico feito com o apoio da cooperação alemã, nós fizemos um levantamento identificando 98 experiências de produtos da sociobioeconomia, e dessas, 51 foram entrevistadas, e eu vou apresentar aqui 3 slides mostrando o potencial que há nessa produção baseada na biodiversidade regional. Existem, pelo menos, identificados 30 itens em diferentes ambientes de produção que são aproveitados por famílias aqui da região. Uma parte, 16 deles, em roças ou sistemas agroflorestais, majoritariamente o cacau, mandioca, cupuaçu, urucum, o mel, a gente sabe que é uma produção de abelha, mas enfim, que produz o mel. Uma outra parte está numa vegetação secundária, mas também na roça ou na floresta, como cajá, andiroba, açaí, pupunha. Há produtos que estão em roça, em área de vegetação nativa ou floresta secundária, como o buriti, o babaçu, a madeira caída. O babaçu também encontrado em todos esses ambientes, mas também em pastagem, isso é interessante. E uma outra parte, a maior parte, 23 produtos que estão aí em áreas de floresta nativa. Então, é para dar assim, um quantitativo da diversidade e dos ambientes
daquilo que as famílias da região aproveitam da biodiversidade. Pode passar. Anderson, passou? Oi, a minha internet caiu. Aqui está com instabilidade em todo o campus, tá? É por isso a dificuldade de conexão. Aqui é para dizer, para a gente otimizar o espaço, perdão, gente, pelas falhas técnicas, mas é a internet. Aqui é para dizer que esses produtos, eles envolvem vários atores sociais, indígena, agricultor colono, agricultor de colonização, que chegou mais recentemente também, empresários da cidade que estão investindo em atividades da biodiversidade. Pode passar. Extrativistas. Então, aqui é uma exemplificação disso, que, diferentemente Eu acho que caiu. Acho que Aqueles caiu de 60 novo. Voltou. daqueles 50 itens, está me ouvindo? Agora sim. Eu acho que não vai dar. Anderson, Anderson, pessoal, o que que vamos fazer agora, então? A internet do Anderson, todos me ouvem? Sim. Sim. Ah, ok. A internet do Anderson está muito ruim, caindo. O que que nós vamos fazer? Eu vou chamar a outra palestra, a quarta palestra, e depois a gente tenta novamente com o Anderson. Se não der, a gente vai buscar uma outra alternativa para vocês receberem essa aula. Tá ok? Então vamos fazer assim. Anderson, obrigado, viu, pela sua batalha até aqui. Mas vamos ver se daqui a pouco a sua internet estabiliza e a gente consegue voltar com você, tá? Então, a quarta aula de hoje, que é a do bloco 3, tem como tema os serviços financeiros e investimentos nas cadeias de valor. E para nos apresentar essa aula, eu convido o senhor Fernando Moretti, que é mestre em Relações Internacionais pela Universidade del Salvador, Buenos Aires, Argentina. Possui mais de 20 anos de experiência em gestão de projetos na área de desenvolvimento sustentável e meio ambiente e tem atuação de mais de 12 anos na Organização das Nações Unidas, no Programa Mundial de Alimentos, o PMA, e no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Atualmente é coordenador da Crédito Ambiental, rede de ativadores de crédito socioambiental da Conexus, implementada em parceria com o Banco da Amazônia, o BASA. Fernando, seja bem-vindo. Obrigado, A sua Marcelo. palestra. Que bom. Espero que você não tenha problemas também com a internet, né? Apesar daí estar chovendo também, né? A chuva que passou, por sorte. Ah, que bom. Isso bom. vai dar certo. Você só me diz, Marcelo, se a apresentação está Tá ok? aparecendo agora. Já está aparecendo aí. Só oculta aquela barrinha, isso. Sim, opções de ponteira aqui. Oculta a barrinha. Isso. Tá ok? Tá ok. Tá joia. Beleza. Então, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, obrigado, Marcelo, pelo convite. Marcelo, a equipe aí toda do projeto, equipe da GIZ e do Ministério também. Quando o Marcelo nos procurou, né, a gente também tem, a Conexus tem um projeto
junto com a GIZ e o Ministério da Agricultura, que é justamente sobre bioeconomia. Então, são projetos que têm uma convergência aí de assuntos bastante grande, né? E quando a gente viu o tema, esse é um tema caro para nós, né? Porque a questão da formação de técnicos na Amazônia, como os meus colegas que me antecederam e nos outros dias também já discutiram tanto, ainda possui vários gargalos e vários temas ainda que a gente precisa melhorar, né? Não por culpa da qualidade das organizações de ensino, pelo contrário, mas muito pela culpa mesmo da logística, das dificuldades, né? Vocês veem, a gente estava falando aqui agora há pouco da própria dificuldade de internet, outros dificuldades que a gente tem, que a gente enfrenta no dia a dia, né? Mas eu fiquei muito feliz aí com as falas dos meus antecessores, assim, principalmente a Kelly, que falou da pedagogia da alternância, da EFA, de Casa Familiar Rural, que são parceiros nossos aqui. Eu vou explicar um pouquinho, falar sobre esse tema de financiamento aí na Amazônia e sobre crédito rural para produtos e mecanismos da sociobiodiversidade e da bioeconomia, né? Então, começar falando um pouquinho da Conexus, que é essa organização que eu trabalho. Não sei se todos vocês conhecem, mas o Instituto Conexus é uma OCIP, uma organização no terceiro setor, que tem como missão ativar o que a gente chama de ecossistema de negócios de impacto socioambiental, sobretudo os de base comunitária, para desenvolver uma economia que conserva a floresta e outros biomas, né? Então, o nosso foco principal hoje é a Amazônia, mas a Conexus também tem esse leque aí de atuação nos outros biomas do Brasil, né? Então, quando a gente fala em ecossistema, eu vou entrar daqui a pouquinho, a gente está falando de todos os atores que estão envolvidos ali no território, nas comunidades. Então, a gente está falando de cooperativas, a gente está falando de associações de moradores, associações de produtores, pequenas microempresas que trabalham com essas cadeias produtivas, né? Além de outras organizações do terceiro setor, agente financeiro, investidores, compradores, essa parte de mercado, agentes de inovação, agentes de empreendedorismo e também os agentes de formação educacional, né? Então, os institutos federais, universidades, escolas famílias agrícolas, Casa Familiar Rural, todos esses, para nós, quando a gente fala de ecossistema, de negócios comunitários, a gente se refere a isso. E o que engloba essa missão da Conexus também é esse nome, né? A gente não chama de organização comunitária, né? A gente chama de negócios comunitários, né? Para que essas associações cooperativas de produtores, eles se vejam também que aquilo que eles estão fazendo não é um negócio comunitário, e a partir daí também possam se planejar e estruturar para melhorar essas cadeias que eles desenvolvem em cada um dos territórios, né? Então, o Instituto Conexus ele tem 5 anos, ele é de 2018, mas apesar de ser uma organização relativamente nova, né, ela carrega uma bagagem muito grande aí no seu DNA. Outro dia a gente fez uma reunião de equipe, alguns meses atrás, e a facilitadora pediu para a gente desenhar como a gente enxergava a organização, né? Então, o desenho final saiu uma criança, né, de uns 5 anos, mas que se olhava no espelho se viu um ancião, alguém com mais sabedoria e tudo isso, que é justamente pela bagagem que as pessoas que compõem a Conexus, elas trazem, né? São pessoas que vêm de uma vasta bagagem da área da cooperação, uma vasta bagagem de governo também, são pessoas que ajudaram a criar essas políticas públicas, principalmente aí de crédito rural, Pronaf, etc. Então, são pessoas que trazem um conhecimento muito grande e que estão hoje aqui trabalhando para que isso chegue na ponta para os agroextrativistas e para os agricultores familiares aí da Amazônia. Então, hoje a Conexus tem, além do Instituto, a gente tem um fundo que é a CX Investimentos Socioambientais, que eu vou explicar daqui a pouquinho também, que faz financiamento e crédito para o CNPJ, para essas cooperativas ou associações de produtores. A gente tem também um escritório nos Estados Unidos, que vê essa parte aí da cooperação, e hoje contamos com 70 colaboradores. Então, os eixos que a gente faz, né, o que a gente se divide para fazer acontecer esse negócio de ativação do que a gente chamou de ecossistema de impacto ou ecossistema comunitário. A gente tem 3 eixos de trabalho que a Conexus desenvolve, né? O primeiro é a parte de desenvolvimento de negócios comunitários, que é a parte de fortalecimento da gestão e governança para a sustentabilidade e autonomia
desses negócios comunitários. Então, é um trabalho que é feito, a metodologia é totalmente participativa, então o primeiro passo são as oficinas de cocriação, aí tem uma etapa que a gente chama de modelagem de negócios, que é onde esse negócio, essa cocriação se vai desenvolvendo junto com essas comunidades, junto com essas cadeias produtivas, para eles irem se estruturando da melhor maneira que eles encontrarem, e com o nosso apoio, para que eles se vejam e atuem cada vez mais como um negócio comunitário, né? Outro eixo é de acesso ao mercado, que a minha colega Fabiana Munhoz também foi uma das professoras aqui da formação na semana passada, né, Marcelo? E a Fabiana falou um pouco sobre o trabalho que a Conexus faz de acesso ao mercado, que é principalmente a parte de comércio justo. A gente tem uma plataforma mundial que chama Negócios pela Terra, que a Conexus faz parte também, e que busca arranjos aí inovadores para a comercialização e ampliação dessas conexões entre quem produz lá na ponta e quem compra, né? Então, sempre também com essa característica de buscar produção de modo sustentável, né? A gente vê que grandes mercados ou mercados urbanos no Brasil e também lá fora buscam isso, né? Eles querem produtos que sejam do chamado mercados verdes, né? Produtos que sejam produzidos ou extrativos, né? Que sejam sempre de modo sustentável. Então, essa é uma preocupação que a gente tem e que a gente também trabalha nesse eixo, nesse apoio para esses negócios comunitários. E o terceiro e último aqui, que é o meu eixo que a gente vai falar hoje, que é o que a gente chama de finanças de impacto, né? Que são soluções financeiras inovadoras e customizadas para o meio rural e florestal e para destravar o acesso ao crédito público, principalmente o PRONAF. Eu vou explicar também como que a gente trabalha essa questão aí das finanças de impacto, né? Então, a Conexus, em 2018, fez um grande levantamento chamado Desafio Conexus, que foi um levantamento, um mapeamento mesmo da situação desses negócios comunitários no Brasil inteiro. Então, foram mapeados mais de 1.000 empreendimentos, e desses mais de 1.000 a gente viu uma grande escassez de financiamento adequado para esses negócios comunitários, né, para eles se tornarem pequenos produtores com mais capacidades envolvidas e condições para a produção e comercialização. Então, a gente viu que isso era um grande gargalo, uma grande ausência desse tipo de financiamento, né? Muitas organizações, cooperativas que tiveram acesso a algum tipo de editais a fundo perdido, algumas outras ferramentas de outras organizações do terceiro setor, mas eles tinham muita dificuldade em ter um acesso a um crédito como uma política pública, como é o PRONAF, que eu vou falar daqui a pouquinho, ou outras soluções que fossem não tão mais vantajosas, né? Então, o que a gente pensou e o que a gente está executando nisso que a gente chama de plataforma de finanças de impacto, né? A gente, através do Fundo Conexus, da CX, investimentos que eu falei no slide passado, a Conexus fez uma grande captação de organizações, empresas, filantrópicos, para aportar recursos para a gente fazer financiamento direto para essas organizações, cooperativas, para CNPJs, né? Sempre quando sejam negócios de impacto socioambiental, né? A gente nunca vai financiar dentro da Conexus monocultivo ou atividades que sejam contra o meio ambiente ou não sejam sustentáveis, né? E depois o acesso rural subsidiado com assistência técnica para melhoria da produtividade, que são os nossos ativadores de crédito socioambiental, que eu vou explicar também, isso aliado à assistência técnica continuada e ao desenvolvimento de negócios, que é aí que eu acho que entra os alunos que são formados por vocês, que são os técnicos que estão aí na Amazônia, né? Falando um pouco sobre o crédito, né? O Brasil, vocês viram, esse ano o Plano Safra destinou mais de 300 bilhões de reais, né? O ano passado foram 250 bilhões de reais, né? Dessa quantidade, cerca de 40 bilhões de reais é destinado ao crédito rural subsidiado para pequenos agricultores. Só que desse montante todo, o que chega lá na ponta, para o agroextrativista, para povos e comunidades tradicionais, para o pequeno agricultor da Amazônia, é menos de 2%. Ou seja, é muito pouco PRONAF acessado pelas comunidades, povos tradicionais,
pelos agroextrativistas, pelos ribeirinhos, pelos quilombolas. Então, isso é ainda um grande desafio, né? Então, quando a gente fala desses menos de 2% aí que conseguem ter acesso, a gente fala que tem aí 9 milhões de pequenos produtores sem acessos, mais de 1.000 pequenos empreendimentos comunitários que a gente mapeou, mais e menos de 10% desses empreendimentos também tiveram acesso a algum tipo de financiamento. Então, é muito pouco. Eu vou falar agora mais para frente sobre esses gargalos que impedem tanto esses pequenos produtores agroextrativistas quanto esses negócios comunitários terem acesso a essa política pública. É diferente, por exemplo, do pequeno produtor agroextrativista, uma cooperativa do Sul-Sudeste que planta milho, que planta soja, ele tem facilmente acesso a esse tipo de crédito, principalmente ao Pronaf, e o nosso pequeno agricultor agroextrativista na Amazônia ainda tem essa dificuldade, né? Como eu disse, aí menos de 2% consegue ter acesso a essa política pública, né? Então, aqui é um marco-chave de como a gente construiu o que a gente chama de plataforma de finanças de impacto, né? Então, como eu falei, lá em 2018 e 2019, a gente fez esse desafio Conexos, que foi um grande levantamento desses mais de 1.000 empreendimentos. Depois, em 2020, a gente criou a CX Investimentos, que, na verdade, é o Fundo Conexos, que é que a gente faz o crédito, o empréstimo diretamente para as organizações, para a CNPJ, com juros abaixo dos juros praticados aí no mercado financeiro, nos bancos, principalmente, né? Com a pandemia, a gente criou um plano de resposta socioambiental também e criou uma linha emergencial para esses empreendimentos. Então, foram mais de 100 empreendimentos atendidos diretamente pela Conexos. E, em 2020, a gente assinou um contrato inédito a longo prazo, ele vai até 2016, com o Banco da Amazônia. Nós somos a primeira OCIP credenciada com essas características que a Conexos tem para operar como agente financeiro, agente de crédito do Banco da Amazônia. Então, esse foi o marco, né, do que a gente fez e onde que a gente está hoje dentro do que a gente chama essa plataforma de finanças de impacto. Aí eu vou entrar aqui no que a gente chama diretamente, que é o programa que eu coordeno, que é a Crédito Ambiental, que é a rede de ativadores de crédito socioambientais da Conexos, né? Que é essa parceria com o Banco da Amazônia. Como eu falei, é uma parceria inédita, né? É a primeira vez que o banco faz um contrato mesmo, a gente é contratado, a gente tem um contrato de parceria com metas e tudo, para a gente levar esse crédito, principalmente o Pronaf, para essa população que trabalha com as cadeias de valor da sociobioeconomia. Então, que, como eu falei, é aquele menos de 2% que tem acesso ao crédito, que não tem acesso ao crédito, né? Então, focando principalmente no crédito público para a pessoa física, então, para as unidades de produção familiar, mas sempre vinculadas a associações e cooperativas, né? A partir de uma rede de ativadores de crédito. Então, o que são esses ativadores de crédito que eu estou falando tanto, né? Eles nada mais são do que técnicos, podem ser de nível médio, pode ser alunos egressos da EFA, como de nível superior, da área de agrárias, e esses técnicos a gente sempre busca técnicos do próprio território, então eles têm que ter um vínculo com o negócio comunitário, com a associação cooperativa, vínculo ou como cooperado, ou como prestador de serviço, ou como seletista mesmo, e porque a nossa ideia, quando a gente fala de um modelo inovador e sustentável, é que esse técnico, ele sendo do território, ele já conhece o negócio comunitário, já tem um conhecimento da cadeia, né, desse produto da socioeconomia que é trabalhado lá, e conhece as pessoas, conhece as famílias, as comunidades. Então, a Conexos faz um contrato de parceria também com esse negócio comunitário, com essa cooperativa, e a cooperativa indica quem são os ativadores de crédito, então esses técnicos estão lá. Então, a gente faz todo um processo de formação desses ativadores, por isso que a gente coloca aqui do lado direito esse conceito de finanças de proximidade, né? Não é um agente de crédito externo que está chegando naquela comunidade para montar um projeto sem ter um conhecimento a fundo, não, são os técnicos do próprio território que tem essa proximidade com as famílias, tem proximidade com a cadeia de valor e proximidade com os negócios comunitários, que vai implementar esse programa que a gente chama de financiamento associado à oferta de assistência técnica. Porque esse ativador de crédito, então, como eu falei, ele é um técnico, então ele vai dar orientação técnica, né, para produção sustentável, para manejo, para restauração de área degradada,
para sistemas agroflorestais, para a incorporação de outras espécies consorciadas, e, ao mesmo tempo, ele vai ajudar essa família, vai montar o projeto de crédito para essa família. Então, por isso que a gente chama assim, de finanças de proximidade, né? A nossa ênfase são nas cadeias da sociobiodiversidade, ou arranjos assim que têm ligação direta com essas cadeias, né? Sempre buscando essa parceria com as organizações locais, com os negócios comunitários locais. E o mais inovador aqui é que esse modelo é baseado numa remuneração por resultado na adimplências do contrato do Pronaf. Por que isso é inovador? Então, o que prevê a nossa parceria com a organização local e com o ativador? A cada contrato que esse ativador... o que a gente faz primeiro, junto com a formação, a gente concede uma bolsa de 18 meses para esse ativador, para ele poder, porque no começo ele não vai sair já fazendo contrato, ele tem que ir visitar as famílias, explicar o que é crédito, explicar para que serve, montar um diagnóstico da unidade de produção familiar, que eu vou mostrar daqui a pouquinho como é feito, e a partir daí ele monta o projeto de crédito e faz esse acompanhamento. Mas ele é sustentável por quê? Porque esse modelo ele prevê essa remuneração por resultado. Então, cada originação de contrato que esse ativador consegue, ele ganha um bônus. Então, esse bônus vem pela Conexus, e a Conexus repassa para a organização, que repassa para o ativador. Então, cada contrato ele recebe um bônus, e no Pronaf, Pronaf custeio, ele ainda recebe um bônus na adimplência, ou seja, quando a família paga esse crédito, depois que terminar o prazo, ele ainda tem esse bônus. Então, por isso que a gente fala que o modelo é sustentável. Então, nos primeiros 18 meses, ele recebe essa bolsa para fazer esse trabalho inicial de diagnóstico, levantamento, reuniões, mas a partir do momento que ele vai fazendo os contratos para as famílias, esses contratos são renovados anualmente ou a cada 2 anos, dependendo do tipo de contrato, ele também recebe esse bônus aí de adimplência, e isso vai compor o salário dele como técnico daquela organização, né? Então, a gente não dá para viver só disso, senão a pessoa teria que ter 100, 200, 300 contratos, dependendo do território, até dá, mas a ideia é que seja uma composição desse salário do técnico, e com isso se fortaleça o que a gente chama de departamento técnico de cada cooperativa, de cada negócio comunitário, o que é muito comum assim, em cooperativas de outras regiões do país, é que tem um técnico próprio da cooperativa, né? A gente sabe da realidade que muitas vezes as cooperativas na Amazônia não têm condições de ter esses técnicos, mas esse é o modelo que a gente apoia para que se fortaleça esse, o que a gente chama de departamento técnico aí dentro da organização, né? Aqui é um pouquinho de quais são esses objetivos nossos, né, da rede de ativadores. Então, contribuir para o desenvolvimento rural sustentável, ampliar os beneficiários do crédito rural para as cadeias da sociobiodiversidade, melhorar os processos produtivos nas unidades de produção familiares e, consequentemente, para os negócios comunitários, porque a partir do momento que os cooperados começam a produzir mais e melhor, também melhora o negócio para a cooperativa ou associação, né? Melhorar a renda das pessoas e das famílias, né, dos agroextrativistas, e contribuir para o ecossistema de negócios comunitários, com aquele desenho aí que eu fiz no começo, né? Esse é um esquema de funcionamento, como funciona a rede, né, da crédito ambiental. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de esses círculos redondos aqui no meio, que a gente chama, né, de ecossistema de negócios comunitários. Então, a Conexus, ela entra aqui com 2 linhas, né? A linha da esquerda, que é a CX Investimentos, que ela tem esses produtos financeiros para acessar diretamente, para fornecer crédito diretamente para o negócio comunitário, para o CNPJ, geralmente é crédito para capital de giro. Hoje em dia, eu diria que mais de 90% da necessidade desses negócios comunitários é recurso para capital de giro, né? Eles têm que ter um recurso para quando o produtor entrega a castanha, ou açaí, andiroba, cacau, para eles pagarem um produtor na hora, porque muitas vezes a cooperativa vai receber 30, 60, 70 dias depois de entregar o produto, né? E o produtor não, o cooperado, ele quer receber na hora, ou senão ele vende até mais barato com o atravessador para poder receber na hora. Então, o capital de giro ainda é uma grande necessidade desses negócios comunitários.
E o outro eixo aqui, que é o da direita, que é esse modelo que eu acabei de falar agora da crédito ambiental. Então, a Conexus ela é um agente de crédito do Banco da Amazônia, ela trabalha com essa remuneração por resultados de originação e inadimplência dos contratos do Pronaf. Então, os ativadores de crédito que dão a orientação técnica, fazem esse trabalho de educação financeira, eles também montam um projeto de crédito que o BASA concede para os produtores. Esses projetos de crédito, como eu falei também, eles são sempre para produção sustentável, manejo, restauração de área degradada. E essa rede hoje de ativadores, a gente conta também do que a gente chama de mentores, que são profissionais também, esses sim são todos de nível superior, a cada grupo aí de 5, 6 negócios comunitários, a gente tem um mentor que é o que dá orientação para os ativadores direto. Então, se os ativadores têm alguma dúvida na modalidade, no tipo do contrato, no aplicativo do banco, alguma dúvida em relação à documentação, precisa falar com a Emater, precisa falar com a prefeitura, é esse mentor aqui que faz esse serviço, é uma pessoa contratada da Conexus que fica numa região, determinada região, e que atende vários territórios. Aí, os negócios comunitários, que são cooperativas, esses ativadores que, como eu falei antes, são vinculados a eles, né? Eles também recebem o que a gente chama de programa de assessoria da Conexus, que são profissionais com bastante experiência na parte de gestão de cooperativas, né? Parte também de documentação, licença, plano de ação, Canvas, plano de negócios, na parte também de engenharia de alimentos para processos aí de agroindústria. Então, essa assessoria também, ele assessora esses negócios comunitários para ele poder gerir esse departamento técnico dos ativadores de crédito, né? A gente também sempre incorpora a rede de parceiros locais, então vocês, assim como organizações de ensino, institutos de ensino também fazem parte dessa rede de parceiros locais. Aí tem a parte de comercialização, mercados justos, que eu falei que a Fabiana já falou na semana passada, né? E a CX de investimento, que é o crédito direto aos negócios comunitários. Então, esse aqui é o grande esquema de funcionamento, como a gente opera hoje, né? Aí aqui é só um exemplo de uma cooperativa, que é do Marajó, no Pará, né? Que é a Sementes do Marajó. Ela tem... A gente fez um contrato com eles de 18 meses, né? Então, a gente treinou os ativadores de crédito. Esses ativadores de crédito, só esse ano, já conseguiram 33 contratos de famílias para o Pronaf. E, através do fundo Conexus da CX, a Conexus fez esse financiamento para a safra de palmito e o capital de giro para a safra do açaí para essa cooperativa. Essa é uma. A gente tem uma mais recente, que assinou bastante, que assinou 112 contratos no mês passado, também no Marajó, que é a cooperativa Manejaí, lá das Mogas de Portel, que também nesse mesmo sistema, eles têm 4 ativadores de crédito e já tem 190 contratos de Pronaf Grupo B, só esse ano aqui que eu vou explicar para vocês o que eles fizeram, o que eles estão fazendo com esse financiamento, né? Aqui é um pouquinho da operacionalização, né, da rede de ativadores dentro dessa parceria com a Amazônia. Então, a Conexus, dentro dessa rede, a gente faz junto com o negócio comunitário a seleção do perfil desses técnicos, né, a contratação, essa parte de formação em crédito, formação em educação financeira e a mentoria, né? E o que os ativadores têm que fazer no campo, né? Eles têm que identificar os grupos aí de 50 a 70 produtores. A gente coloca esse número para que esse bônus seja viável para ele também, né? Se for um número menor que esse, ele não vai, ao longo do tempo, ele não vai ser viável, né? Então, ele vai levantar a realidade das famílias do território, fazer um diagnóstico, fazer esse trabalho de educação financeira com a família. Esse trabalho de educação financeira, junto com o diagnóstico, visa levantar os dados mesmo, quanto que é a produtividade daquela família no ano, nos últimos 12 meses, qual que é a renda familiar, e o que esse crédito vai ajudar para melhorar essa produção, se ele vai ter as condições de pagar, e o que isso vai contribuir para melhorar esse processo, né? Aí ele também faz a identificação da situação dos CPFs, da documentação, do CAR, que agora do CAF, né, da DAP, agora que é o CAF, do CAR, documentação de titulação de terra, identifica quais são essas necessidades do crédito, se é crédito para comprar insumos, se é para comprar
você quer para comprar ferramenta, para que é esse crédito, ele elabora esse projeto de crédito, encaminha para o banco, sempre aí fazendo esse acompanhamento aí através do nosso sistema aqui da Conexus, né? Então, qual que é o perfil desse ativador de crédito, né? Eles são técnicos, como eu falei, de nível médio ao nível superior da área de agrária, né? Eles têm que ser vinculados a esse negócio comunitário, a cooperativa ou associação, e eles têm esse vínculo através sempre da cooperativa. Então, a Conexus contrata a cooperativa e a cooperativa que tem esse vínculo com o ativador. Vou passar aqui rapidinho. Agora aqui, esse é interessante, que é o trabalho do ativador de crédito, o que ele faz inicialmente, que é o que a gente chama de diagnóstico da unidade de produção familiar, né? Então, ele recebe um kit com tablet, mochila, ferramentas de trabalho para ele fazer, né? Aí ele vai fazer essa formação, que a nossa formação no total tem 8 módulos, mas para poder começar a operar, é o módulo de introdução ao crédito rural, de educação, introdução ao crédito rural, operacionalização do crédito rural e educação financeira. São os 3 primeiros módulos. A gente está no 4º módulo agora, que é de gênero, porque a gente sempre busca fomentar que os contratos sejam sempre feitos em nome da mulher, né? Apesar do diagnóstico, a unidade de produção ser familiar, a gente sempre incentiva que os contratos sejam feitos em nome da mulher, né? Aí, depois dessa formação, o ativador ele realiza esse diagnóstico da unidade de produção familiar. Então, a gente tem um questionário, aproximadamente 70 questões, mas ele é de fácil preenchimento, amigável, numa plataforma que chama Kobo. Não sei se vocês já trabalharam, mas é tipo um Google Forms mais customizado. Então, a gente coloca esse formulário nesse tablet, que ele pode ser preenchido offline. Então, quando o ativador ele vai visitar a família, ele preenche isso. Quando ele chega num lugar que tem internet, automaticamente essas informações sobem, e a gente tem um formulário, um painel, onde a gente visualiza todas essas informações desse diagnóstico. Então, esse diagnóstico ele é fundamental para quê? Ele é a nossa linha de base, a gente vai ter todas as informações para poder montar o projeto de crédito, né? Então, o diagnóstico, o que são as informações básicas, né, que ele é registrado? São os dados da unidade de produção familiar, município, localidade fundiária, o que tem de cobertura vegetal, o que tem de documentação, se a família tem a DAP, o CAF, qual que é a renda familiar, qual que é o vínculo que eles têm com as cooperativas. Esse ativador, através do tablet, também ele marca a geolocalização dessa unidade de produção familiar, e aí vê também se a família tem CAR, se tem CAR coletivo, se é assentamento e tal, ou TAUS, lá que é o pessoal que a gente trabalha no sul da Bahia também usa. Aí tem que pegar os dados, né, dos titulares dessa unidade de formação familiar, de acordo com o que tem lá na DAP, que agora já é CAF para todo mundo, né? E os dados de produção, o que aquela família produziu, se é açaí, castanha, cacau, quanto foi a produção nos últimos 12 meses, qual foi a renda bruta relacionada com essa atividade de produção e o volume, né? Então, essas são as informações básicas para se montar o projeto de creche de acordo com a renda da família e de acordo com a necessidade da família, né? Então, dentro desse diagnóstico, né, a gente sempre analisa, né, dentro dessas respostas, quais são os impeditivos, né, para ter acesso ao crédito, como resolver esses impeditivos ao longo do tempo, né, e sempre o que a gente tem observado muito, né, é a questão ainda da situação fundiária, ainda é um grande problema na Amazônia como um todo. Então, a gente tem regiões já de assentamento que estão, ou que o título de posse já está mais avançado, então é fácil. Para o Pronaf-B, que é a porta de entrada da política pública do Pronaf, não é só exigido a DAP, o CAF, não é exigido o CAR, então também já facilita, mas para outras linhas de Pronaf Custeio já é exigido, então esse ainda é um grande gargalo, né? Tem muitas famílias que não têm CAR. O sistema do Banco da Amazônia, ele usa um sistema próprio de mapeamento que chama Terras, acho que algum de vocês já deve conhecer. Então, se dá uma sobreposição no CAR, o sistema automaticamente rejeita o projeto de crédito. Perdão? Não, desculpa. Pode continuar. Então, se tem algum problema no cadastro ambiental rural também, então o que o mentor faz, os ativadores faz, é tentar resolver esses problemas, esses gargalos para que essas famílias tenham acesso, né? Hoje, no nosso levantamento, a gente já tem aproximadamente 1.500 diagnósticos já feitos, a maioria no estado do Pará.
Desses, metade tem problema com a DAP ainda, o CAF, e quase 70% tem problema com CAR. Então, é um número muito elevado de famílias que ainda tem. Então, esses são os gargalos que a gente identificou e que a gente está trabalhando para resolver aí ao longo do tempo, para que essas famílias tenham aí acesso ao crédito, né? Então, sempre trabalhando nesse conceito do crédito junto com a educação financeira, né? Então, se houve aumento da produção, houve aumento da renda familiar, como é que eu vou usar isso para melhorar a produção da família, né? Então, sempre que esse trabalho em rede, dessa maneira, trabalho em rede, educação financeira, para diminuir a questão da inadimplência. A questão da inadimplência também é um problema muito grande no crédito rural. Existe uma regra, o município atende um limite aí de inadimplência, automaticamente o crédito é cortado naquele município. Então, a gente já começou a trabalhar em municípios assim, a gente já conseguiu reverter em 2 municípios já, um no Amazonas, outro no Pará. Então, esse é um trabalho realmente de formiguinha, mas que quando o resultado vem, ele vem com tudo, né? Esse aqui é um modelinho do painel que a gente tem. Quando eu falei, né, toda vez que o ativador lança os dados, esses dados já saem automaticamente aqui para nós. Então, a gente tem o número de famílias, tem o número de municípios, estados, tem o dado geográfico, tem a cadeia produtiva, a gente tem todas essas informações nesse painel, né? Agora, já entrando aqui no que seriam as linhas de crédito que a gente trabalha dentro desse programa aí dos ativadores de crédito e dentro do contrato que a gente tem com Basa. O principal objetivo é o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. É um programa, eu diria que é uma política pública importantíssima, eu diria que é mais que um programa de fortalecimento, é uma política pública, e que todo produtor rural do Brasil deveria ter direito a essa política pública. Mas, como eu falei lá no comecinho da apresentação, lamentavelmente, quando a gente fala dos povos da floresta, só 2% tem acesso a essa política pública. E eu digo que é uma política porque não deixa também de ser um subsídio. A gente vai ver subsídio seja pelos juros baixos, seja também pelos bônus que existem em algumas modalidades aí de PRONAF. Então, hoje, o PRONAF, para mim, a gente considera que é um dos principais, se não o mais importante instrumento de fomento para a produção agrícola familiar, com o objetivo de proporcionar esse atendimento diferenciado para os agricultores e agricultoras através da concessão de financiamento a atividades agropecuárias e não agropecuárias, né? Então, aí a gente está falando aqui do passo 1, né, para ter acesso ao diagnóstico, que eu já falei nos slides passados, então eu vou pular ele, né, mas quem pode ter acesso a esse PRONAF? Todo agricultor familiar que possui um CAF, que é a antiga DAP, tem muitos ainda que tem a DAP, não tem a CAF ainda. A CAF foi o que veio a substituir a DAP. A novidade boa agora é que se ampliou esse leque, né? Hoje outros órgãos podem emitir a CAF, inclusive prefeituras, sindicatos rurais, secretarias. Então, se democratizou mais aí a emissão da CAF. Em alguns estados ela ficava muito restrita ao pessoal da Emater, e o pessoal da Emater não estava dando conta de atender toda a demanda, né? Então, agora, com essa abertura, aí essas organizações ou municípios que ainda não estão emitindo, eles podem se cadastrar lá no site do Ministério da Agricultura, participar da capacitação e se habilitar para poder emitir o CAF. Então, esse é um documento que é fundamental para ter acesso ao crédito, né? E que se enquadre na limitação da renda do governo, né? Então, no Plano Safra desse ano, 2021 e 2022, a renda bruta anual deve ser de até R$500 mil nos últimos 12 meses para ter acesso ao PRONAF, né? Aqui eu vou começar a falar do PRONAF Grupo B, que é a nossa porta de entrada, né? Como eu falei por que eu falo que é a porta de entrada? Quando a gente fez esse diagnóstico, a gente viu aquilo, né? Que 70% das famílias ainda não tem CAR, metade ainda não tem o CAF DAP, muitos ainda não têm sequer conta bancária. Então, muitas vezes, a partir do PRONAF, vai ser a primeira vez que eles vão ter acesso a algum tipo de crédito, né? Então, apesar de ser dentro desse modelo diferenciado com Basa, o Basa não deixa de ser um banco como qualquer banco. E a gente sabe que para você ir melhorando a sua... todo mundo tem, nos bancos que a gente trabalha, que a gente tem conta, todo mundo tem uma pontuação lá. E de acordo que você vai
utilizando mais o banco, a sua pontuação vai aumentando, e com isso você consegue ter acesso a produtos diferenciados, linha de crédito diferenciado. Com a gente é assim, né? Se a gente bota conta lá no débito automático, se a gente compra um CDB, que a gente faz isso aqui, nossa pontuação vai aumentando e o relacionamento com o banco também vai melhorando. É a mesma coisa com o agricultor familiar, que vai ter acesso ao Pronaf, né? Então, muitos deles, como eu falei, nunca tiveram, alguns tiveram no passado, e muitos, a grande maioria, não. Então, a gente sempre estimula começar com o Pronaf Grupo B. Até mesmo porque muitas famílias ainda não têm DAP do grupo V, que é aquela de renda familiar maior. Desse diagnóstico que a gente tem, grande parte das famílias, eu diria 70%, ainda tem a DAP, o CAF grupo B. Então, a gente começa, e porque é um crédito também bastante subsidiado, né? Ele tem um juro baixíssimo. Esse ano o juro é de 0,5% ao ano, e ele pode pegar esse crédito. Quando ele pega, ele pode pegar até 3 operações, né? Aqui dentro do MPO rural é 6 mil, mas pode ser até 9 mil reais aí no Amazônia. Acho que esse dado aqui é da Bahia. Ele pode pegar até 9 mil reais em 3 operações, e quando ele paga, ele tem um bônus de adimplência de 25%. Então, quando o agricultor paga, ele vai pagar um desconto de 25% quando ele paga o crédito. Por isso que eu digo que é uma política pública, é um subsídio para o agricultor. Eles podem usar esse recurso, esse é o recurso que mais pode usar, é uma maneira mais livre de se usar esse recurso. Então, ele pode usar para comprar ferramenta, para comprar insumos, para pagar diárias. Eu tenho um exemplo muito prático, esse que eu falei da cooperativa Manejaí, lá de Portel, que é um pessoal que assinaram 112 contratos no mês passado. Os contratos dele foram todos de Pronaf Grupo B, de 3 mil reais. Lá tem um trabalho bem interessante da Embrapa Amazônia Oriental, junto com um projeto bem diverso, foi um projeto aí do PNUD e com a Embrapa, que trabalhou naquilo que chama manejo de impacto mínimo de açaizais nativos. É uma tecnologia desenvolvida por 2 pesquisadores, um da Embrapa Amazônia Oriental de Belém, que é o José Leite, e outro que faleceu, que é o Silas Mokiuchi, da Embrapa Amapá. E essa tecnologia lá já vem sendo desenvolvida há mais de 5 anos, tem um impacto tremendo, porque lá, açaí de várzea, né, a produtividade lá sem manejo é de 1 hectare, de 1 tonelada por hectare ano. Com manejo, ele aumenta de 1 tonelada para 3 a 5 toneladas ano. Então, é um aumento muito grande de produtividade. Inclusive, açaí na entre-safra. Então, eles têm açaí o ano inteiro, né? Então, quando eles não tinham, na época da entre-safra, que não tinha açaí, para o açaí de bebe, que é o açaí consumido diariamente, eles tinham que viajar até outras comunidades mais distantes para poder comprar. E hoje em dia, eles têm açaí o ano inteiro, tanto para o bebe, tanto para tomar, quanto para comercializar, para vender. Então, só que, por exemplo, a gente falando de lá, que lá eles trabalham basicamente no assentamento, e lá no assentamento cada família tem mais ou menos 14 hectares, é a média, né, do assentado. Cada família sozinho, com pai, mãe e tudo mais, consegue manejar sozinho a família 1 hectare. Com esse acesso ao Pronaf, eles conseguem dobrar a área deles manejada, porque eles vão comprar ferramenta, vão comprar trena, vão comprar facão, e vão pagar diárias para outros produtores, outros extrativistas da mesma comunidade, da comunidade vizinha, para poder aumentar essa área manejada. Então, você imagina, você está manejando uma área, você está com uma produção lá de 3 a 5 hectares, você dobrar isso. Então, o impacto na renda familiar é muito grande. E fora que na hora que ele for pagar esse crédito do Pronaf-B, ele vai ter esse bônus aí de desconto de 25%. Então, a gente fala que esse é a porta de entrada, né? A gente tem trabalhado muito nisso dentro da rede de ativadores, começando com o Pronaf-B, e a partir esse ano que a gente começou a operacionalização maior, de 2018 até de 2019 até 2020, esse ano já são 6 milhões e meio que a gente conseguiu viabilizar através do Pronaf para esses pequenos produtores, né? Aí depois
do Pronaf-B, que, como que eu falei, que é a porta de entrada, a gente incentiva para que eles rodem pelo menos 1, 2 ciclos de Pronaf-B, ou até 3. Depois a gente está trabalhando para que eles, à medida que a família vai melhorando a renda familiar, né, eles possam ter acesso a outras linhas de Pronaf, né, que a que segue seria o Pronaf Custeio, que é aquele que é para gerar retorno rápido para o produtor. Então, pode ser por uma safra, geralmente é por safra, se paga em 1 ano, e ele contribui diretamente para aumentar a produção. Então, se com o Pronaf-B ele conseguiu dobrar a área dele manejada, com o Pronaf Custeio ele pode aumentar até mais. Então, esse Pronaf ele é voltado para aquelas famílias da DAP Grupo V, que tem renda familiar até R$ 415 mil. Ele tem aí um limite aí de 250 mil, a taxa de juros também é bastante baixa, 3% ao ano, e tem aí até 14 meses para pagar. E esse é um Pronaf que ele pode ir rodando, cada safra ele pode ir rodando um. E aí existem mais outras N modalidades de Pronaf, tem Pronaf Mulher, Pronaf Floresta, e que a gente não está trabalhando hoje dentro da rede de ativadores de crédito, mas que também não são muito operacionalizadas hoje em dia na Amazônia e no Brasil inteiro, né? Então, o nosso carro-chefe realmente é o Pronaf Grupo B e o Pronaf Custeio que a gente vem trabalhando hoje, e nessa perspectiva que eu falei, né, das famílias poderem usar isso para aumentar a sua área de manejo, aumentar a sua área de restauração de área degradada, aumentar a área de produção sustentável. Então, isso acaba se tornando um atrativo a mais, um plus a mais para as cooperativas, para os negócios comunitários, porque imagina só, o que impede hoje em dia, eu vi que o professor Adriano falou muito da Transamazônica, né? A gente trabalha ali na Transamazônica em Medicilândia, em Novo Repartimento, com os produtores de cacau, né? Então, o que impede para a família não vender direto para a moageira e vender através de cooperativa, né, como negócio comunitário, né? Então, a cooperativa ela oferece o que a mais? Ela oferece o ativador de crédito, que faz esse trabalho de extensão técnica, de orientação técnica para a produção sustentável do cacau, ensina a fazer biofertilizante, trabalha com a questão do cacau orgânico, melhoria da qualidade da amêndoa do cacau, melhoria da qualidade da fermentação da amêndoa, e por aí vai. Além disso, a própria cooperativa, o negócio comunitário, além desse técnico fazer esse trabalho, ele também ajuda a família, faz esse trabalho de educação financeira e formulação do crédito. Então, acaba sendo um atrativo para o próprio negócio comunitário, para a própria cooperativa, fornecendo esse serviço a mais para os seus cooperados e para outros produtores que queiram aí entrar na cooperativa, né? Então, isso tudo é o que a gente faz dentro da CRED ambiental. Aí, falando rapidamente aqui sobre a outra linha que a gente trabalha, que é o Fundo Conexos, a CX Investimentos, né? Só um balanço do que já foi feito até hoje, né? Foi mais de 18 mil pequenos produtores beneficiados através de 85 negócios comunitários que receberam esse financiamento. Como eu falei, a maioria foi para capital de giro, né? A gente tem 5 empresas de impacto financiadas também nas principais cadeias de valor, cacau, castanha e açaí. A gente essas tiveram um aumento anual de 38% ao ano, e isso impacta diretamente 14 mil hectares de produção sustentável. Hoje, o Fundo Conexo já alocou mais de 15 milhões de reais nesses empréstimos para negócios comunitários. E aqui é um pouquinho das cadeias que a gente trabalha, né? Vocês veem aqui, agricultura familiar é 41%, castanha do Brasil, açaí, cacau, pescado e outros, né? Aqui são algumas fotos de algumas regiões, territórios que a gente trabalha. Então, Resex Verde para Sempre, a gente fez o acesso para crédito rural, lá na Sementes do Marajó, no Pará também, no Marajó, consórcio Saterê Mauê para capital de giro para o Guaraná, e Cocassim lá para capital de giro para compra de castanha de Brasil, aí de comunidades indígenas, né? E esse é um pouco aí do que a gente vem trabalhando nessa parte de finanças de impacto. Como eu falei, resgatando a fala do começo, ainda é um grande desafio para nós e para quem está lá na ponta, né? Hoje a gente tem aproximadamente 40 técnicos, 40 ativadores de crédito em 15 negócios comunitários parceiros. A gente quer
para o começo do ano que vem, ao menos dobrar esse número e chegar no final do ano que vem com esse número triplicado, né? A gente tem uma meta audaciosa aí com o Banco da Amazônia de fornecer ao menos 30 milhões em crédito do Pronaf para 4 mil famílias. Então, a nossa meta é crescer, né? A gente está desenvolvendo cada vez mais, aprimorando esse modelo, né? O que está funcionando, o que não está funcionando, melhorando. E vocês são fundamentais nesse processo, porque a gente precisa aí dos técnicos para serem os nossos ativadores de crédito lá na ponta, né? Então, está aí o meu contato, meu e-mail, os contatos da Conexus abaixo, a gente está à disposição de vocês aí para parcerias, para conversas e tudo mais. Obrigado. Ok. Obrigado, Fernando. Agora tem perguntas. Vamos lá, as perguntas. Vou fazer de 2 em 2 aqui para ti. A primeira pergunta é da Luzielaine Vargas. Ela é do Instituto Federal do Mato Grosso. Ela pergunta assim, cada técnico é responsável por quantas famílias, né? Como é que se dá essa divisão, essa organização, né, do acompanhamento do técnico mediante as famílias? E a outra pergunta é do Antônio dos Santos Júnior, que é um dos coordenadores aqui do curso. Esse agente técnico deve ser obrigatoriamente técnico em agropecuária, zootecnia, agroecologia, fruticultura, ou ele pode ser técnico em cooperativismo ou outra formação na área de gestão? Vamos lá, respondendo a da Luzilene. Para esse modelo ser sustentável, a gente estima aí de 40 a 50 famílias, máximo 70, para o técnico poder dar conta de fazer essas visitas, né, e fazer esse acompanhamento aí desses créditos, né? Então, obviamente, varia também dependendo da região, né? A gente sabe que tem territórios muito grandes de atuação e que o técnico tem que rodar muito, né? Então, a gente tem trabalhado com esse número aí de 40, 50, máximo 70 famílias por técnico. Aí, respondendo a pergunta do Antônio. Antônio. O técnico, assim, quem determina a formação do técnico, a gente segue uma legislação que é do Manual de Crédito Rural, lá do MCR. Então, o MCR fala que tem que ser técnicos da área de agrárias, né? Não pode ser técnico da área de cooperativas ou de gestão, não. Tem sempre que ser da área de agrárias, de zootecnia e agropecuária ou ciências agrárias e tudo mais, né? Perfeito. Então, eu posso fazer uma intervenção? Sabendo que cabe ao técnico em agropecuária, em fruticultura, em zootecnia, fazer esse trabalho, eu não sei se isso é trabalhado no currículo dos estudantes, né? Então, é importante que as instituições que são provedoras de educação profissional e tecnológica conheçam essa atribuição, entendam essa atribuição e atualizem, né, os currículos para que isso aconteça, especialmente no interior da Amazônia, para induzir essa agricultura familiar. Eu acho que eu posso chamar de agricultura familiar, né? Sim, Essa produção. Com certeza, esse é um ponto crucial, Antônio, que a gente vê, né? E é um tema realmente muito caro e necessário, né, para o processo de formação dos técnicos. Ótimo. Mais uma pergunta. Essa é da Maurifran Oliveira. Ela é do Acre. Essa formação para acesso a crédito é muito importante. Na região de Cruzeiro do Sul, temos produtores que têm acesso ao crédito rural, conseguem esse crédito, porém o valor é investido em outros fins, gerando uma alta taxa de inadimplência. O que se faz nessa situação? Qual é o ensinamento, Fernando, né, que esses ativadores, por exemplo, devem passar nessa situação, ou para prevenir, né, para que a família não se torne, né, inadimplente, enfim? A Maurifran tocou num ponto aí também que é muito sensível, né? Porque o que acontece e muitas vezes é isso, né? Que chega um técnico que é projetista, né? Que, na verdade, não tem vínculo nenhum com a comunidade, não tem vínculo nenhum com o negócio comunitário. Ele vai, monta o projeto, cobra uma porcentagem da família e simplesmente depois some e não faz acompanhamento nem de orientação técnica, nem da questão da adimplência, porque ele já recebeu o bônus que o produtor passou para ele. E acontece isso, a família acaba ficando inadimplente, e como eu falei, tem uma norma aí do Ministério da Agricultura e da Fazenda, que se aumentar, se tiver 40% de inadimplência no município, o Pronaf é cortado simplesmente naquele município.
Então, isso realmente é um problema em muitos municípios da Amazônia. Por isso que o nosso modelo tem esse diferencial, né? O Sim. ativador de crédito, ele não é um projetista que vai lá, vem de fora, vai lá, faz o projeto e vai embora. Não. Por isso que a gente a gente chama de ativar o ecossistema comunitário, né? O ativador, ele é de lá do território, ele é vinculado àquela cooperativa, àquela associação. Então, ele tem um compromisso de fazer esse trabalho de acompanhamento, de educação financeira, e também tem o bônus por resultado, né? Se aquela família pagar o crédito, ele vai receber lá o bônus dele. Então, ele tem aí uma função dupla, né? E já um comprometimento melhor, é aquele que a gente chama de finanças de aproximação, né? O ativador, ele é lá da região do território, ele mora lá, né? Ótimo. Mais uma pergunta, ô Fernando. Alessandra Fonseca, do IFAM, Campus Lábrea. Essa formação em crédito e conhecimento em educação financeira deve ser atribuída durante a formação profissional ou pode ser posterior, a partir de cursos paralelos? Eu Ou acho cursos de que formação inicial continuada, né? Alessandra, eu acho que é os dois, né? A gente até trabalha com a Inlabre, a gente vai começar um trabalho com o pessoal que faz manejo de pirarucu. Eles vão fazer, a gente vai fazer a formação com eles agora no final do mês. Você deve até conhecer o pessoal aí da TAMP, né? Eles são uma organização que tem relação aqui com a gente, e eu acho que eu entendo que o convite, que quando o Marcelo fez o convite, o Antônio, o projeto para a gente, é justamente para a gente provocar esses temas aí com vocês, né? Exato. Hoje a gente sente falta disso, então os técnicos que estão dentro da Crédito Ambiental, da rede de ativadores, eles chegam sem essa formação em crédito rural, educação financeira. Então, a gente está fazendo essa formação, até com o apoio da GIZ, a GIZ no projeto Bioeconomia é nosso parceiro nessa formação aí dos ativadores, mas o ideal é que eles já venham do seu curso aí de formação, ou graduação superior, ou técnico, já venham com esses elementos, e também mais esse de cooperativismo que o Antônio citou também. Então, acho que é bem necessário, né? É fundamental. Isso, e tem até uma contribuição do Antônio também aqui com relação ao tema, que é para isso que nós estamos, né, trabalhando esse curso de multiplicadores em bioeconomia, para que possam multiplicar currículos, né, para atender as cadeias de valor da região, e o crédito financiamento é extremamente importante, né? E aí o Antônio coloca assim: podemos planejar uma especialização pós-técnica em crédito rural para a agricultura familiar. Com certeza, nas oficinas, né, estaremos atentos a isso também. As oficinas serão os espaços, né, para a gente elaborar essas propostas. Aí eu tenho mais duas perguntas aqui para você. É o seguinte: vocês já testaram o Pronaf Bioeconomia? Tem diferença com as outras linhas na operacionalização e mesmo, né, na aquisição do crédito? E aí eu agrego uma outra pergunta também com relação a isso, que é sobre o capital de giro, né? Como é que vocês têm trabalhado também para ampliar o acesso do capital de giro aos negócios comunitários? Você chegou a falar algumas coisas, né? Mas como é que isso se dá na prática junto de vocês para trabalhar isso com os comunitários e a gestão desse capital pelo empreendimento, né? Como que ela é feita? Ela tem acompanhamento? Porque é necessário fazer isso, né? Uhum. Tá, vamos lá. Primeiro, a pergunta aí Do Pronaf do Pronaf Bioeconomia. Bioeconomia. Uhum. Ele ainda não está sendo operacionalizado na prática, assim, a gente não conhece operacionalização do Banco da Amazônia com essa linha de Pronaf Bioeconomia. Na verdade, é como eu falei, né? Grande parte do nosso público não estão tendo acesso à Pronaf pela primeira vez, ou teve acessos com não muito sucesso no passado, né? Então, por isso que a gente sempre começa como eu falei, né? Com Pronaf B, a grande maioria, e os que já têm uma renda familiar melhor tem a DAP Grupo V, a gente começa com Pronaf Custeio, né? Então, a gente espera, a partir do ano que vem, começar a operar com essas outras linhas de financiamento, Pronaf Bioeconomia. A gente está formando um grupo de mulheres lá em Afuá, perto de Macapá, ali também para o Pronaf Mulher, tem o Pronaf Jovem. Então, a gente vai começar a trabalhar com essas outras linhas a partir do próximo ano, né? A gente conhece também, tem um grupo que está fazendo em Porto de Mós, manejo florestal madeireiro, então a gente vai fazer um Pronaf florestal com eles também a partir do próximo ano. Então a gente está começando com essas linhas de Pronaf B, Pronaf Custeio, para depois passar para as demais linhas, né?
Legal. E sobre o capital de giro? Sobre capital de giro, sim. É o seguinte, as organizações que necessitam, elas fazem elas solicitam diretamente para Conexus, né? Então, aquele programa de assessoria da Conexus são esses assessores, sim, que são especialistas na parte de financeira, cooperativismo e gestão. Eles montam esse plano de ação junto com a organização, e aí esse crédito ele é submetido a um comitê, esse comitê aprova o crédito, a Conexus concede o crédito, e durante esse período de execução do crédito, esse assessor e cooperativismo faz todo o acompanhamento para a organização. Então, se a organização precisa de acompanhamento para esse fluxo de caixa, para alguma parte da gestão, alguma parte de certificação, parte de vendas, esse assessor faz todo o acompanhamento, até mesmo para dar esse apoio, esse suporte, desenvolvimento de capacidade para o pagamento desse fundo, né, de capital de giro. E são sempre cada caso é um caso, mas são sempre com juros assim, muito menores que os juros praticados no mercado, né? O que a Conexus está fazendo agora também é um instrumento inovador, né, que chama CRA, que é juntar, não sei se vocês já ouviram falar disso, é um grupo de cooperativas que se juntam, aí a Conexus faz a captação desse valor no mercado e concede para capital de giro, e depois, quando as associações cooperativas pagam, a Conexus devolve para o investidor. Então, é um tipo de captação, por exemplo, o Marcelo tem uma empresa, você quer investir lá no fundo da Conexus, você pode investir, esse dinheiro é fornecido para as cooperativas, para capital de giro, e quando devolve para você com juro, com um pequeno ganho, né? Então, são soluções inovadoras, né, que a gente está também buscando e tentando consolidar. Muito interessante. E eu queria falar mais uma coisinha, Marcelo, Sim. desculpa, sobre a questão falar. da formação, que eu acho que é um tema que levantou, né, que a Alessandra perguntou, o Antônio também falou. Isso. O que a gente viu na formação que a gente fez em crédito rural para esses desativadores é que tinham graus muito diferentes de compreensão, né? A gente viu que tinha técnicos que tinham uma compreensão mais fácil, mais fluida, e outros técnicos tinham um grau de absorção bem menor, assim, né? A gente tinha técnico, por exemplo, que não sabia usar o tablet, né? Então, a gente vê essa questão do abismo digital, das ferramentas, é ainda uma realidade muito grande, acho que no Brasil inteiro, né? E o que a gente tem trabalhado nessa reformulação da nossa capacitação, até com apoio aí do projeto Bioeconomia da GIZ, é usando aquela formação aquela metodologia da andragogia, com jogos, então que a gente está criando jogos assim com esses temas, né, de cooperativismo, crédito rural, operacionalização, com o objetivo que na formação pode entrar técnicos de vários níveis diferentes, mas no final que eles vão sair com a mesma absorção do conhecimento. Uniformizados, né? Então, é uma metodologia que a gente não conseguiu fazer na pandemia, porque na pandemia foi tudo online, né? Mas que a gente está agora trazendo aqui para o presencial. Muito bom. Essa tua última colocação, ela diz respeito à última pergunta que eu tinha aqui, que é: quais as habilidades e competências para um profissional trabalhar como ativador de crédito em investimentos, né? Você já colocou algumas coisinhas. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar acerca de habilidade e competência para esse profissional? Além desses requisitos básicos aí da formação, né, ser técnico ou nível superior aí da área de agrárias, o que a gente trabalha é isso, né, esse conhecimento, pelo menos introdutório ao crédito rural, a operacionalização desse sistema, tanto para o diagnóstico, quanto para os bancos. Hoje o Basa trabalha com aplicativo, então tem um aplicativo do Basa Digital, tem outro aplicativo que é do MPO Rural que está para sair, então ele tem que saber manejar o uso dessas ferramentas, e fundamentalmente também o técnico ele tem que estar habilitado para essa parte de produção sustentável, que a gente chama, né? Eu acho que essa é a grande inovação, né? O público são os agricultores familiares, né? Mas como eu falei, o exemplo que eu dei do açaí, né? A gente trabalha muitos anos na Amazônia, sabe que existe 1000 tipos de manejo de açaí, né? Mas nem todo manejo tem esse impacto que é dessa tecnologia que eu falei aqui da Embrapa, que é uma tecnologia que você aumenta a produção de hectare de 1 tonelada para 5 e, ao mesmo tempo, conserva a biodiversidade. Então, olha, o ganho para a cadeia de açaí é tremendo, é gigantesco, né? Então,
mais técnicos que têm esse conhecimento da produção sustentável, acho que vão fazer toda a diferença, né? Ok. Fernando, eu quero muito agradecer a tua participação, né, e também a Conexus, né, você faz parte da Conexo e liberou você para estar aqui conosco também. Então, foi uma abordagem muito interessante, né? Você falou muito dessa questão da ativação do ecossistema de impacto, né? Fundamental para o desenvolvimento dos empreendimentos. E a gente vê que a agricultura familiar precisa ainda ter acesso a crédito, acesso mesmo ali ao CAF, né, ao Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, porque dos 9 milhões de produtores que você falou, né, que nós temos no interior da Amazônia, ainda 1 milhão e pouquinho só tem DAP, né, a declaração de aptidão à Pronaf. Então, você vê a lacuna que a gente tem aí, né, e talvez com o cadastro a gente consiga avançar melhor, né? E eu queria muito agradecer a sua participação, acho que foi fundamental, né, para o nosso evento, para o desenvolvimento do que nós estamos propondo, né, de elaborar currículos, incorporando todas essas questões, né, e pensar de que maneira nós vamos trabalhar esse profissional do futuro, né, que vai sair a partir dessa formação também, que vai ser dada pelos multiplicadores, né, à frente. E eu queria muito agradecer mais uma vez a tua participação, tá? Obrigado. O Anderson ainda está aí, Anderson? Será que a gente consegue trazer o Anderson? Eu estou achando um pouco difícil também por causa da internet. Bom, pessoal, então o que a gente vai fazer com o Anderson? Nós vamos gravar a aula com ele apresentando lá, fazendo a apresentação dele, e vamos disponibilizar nos grupos de WhatsApp, tá? Para vocês não ficarem também sem essa importante aula que ele veio para nos ofertar e, infelizmente, por causa da internet, não foi possível. Então, nós estamos chegando ao final, né, ao término desse bloco 3 do T2, do seminário Bioeconomia das Cadeias de Valor. Todas as apresentações, tanto do bloco 1, quanto do bloco 2, 3 e do 4, que será amanhã, e como os materiais de leitura, né, sugerido pelos palestrantes, serão enviados pelos grupos do WhatsApp de cada estado, né? E nós queremos agradecer mais uma vez a participação de todos vocês que estiveram conosco aqui, né? Independente da internet caindo ou não, muitos insistindo aqui, a gente vinha, as pessoas tentando entrar, né, durante as aulas, e porque realmente a internet está difícil, né, é uma época de chuva também complicado para a Amazônia, mas a gente agradece também especialmente aos nossos palestrantes de hoje, né, que nós contamos com a Cláudia Souza, com a Kelly Gomes, com o Anderson Serra e com o Fernando Moretti, né, agradeço muito a participação de vocês no curso. Bom, amanhã, dia 17, nós teremos o último bloco do T2. É importante que todos estejam presentes também. O Luiz, ele registra a presença de vocês. Quando vocês entram aqui na aula, né, o Luiz vai registrando essa presença. Então, é importante, isso faz diferença. E então, amanhã teremos o último bloco do T2, com o tema Inovação e Gestão de Resíduos nas cadeias de valor na Amazônia. Vamos iniciar às 14 horas, né, como de costume, com o mesmo link que você já tem também nos grupos dos estados. Tá ok, pessoal? Antônio, você quer dar alguma palavra? Não, estamos aqui Não? acompanhando. Só deixar uma boa tarde a todos e avisar que a professora Porfíria, que provavelmente que vai nos receber na oficina presencial. Ah, lá que no Pará. ótimo. Muito bom, muito bom. Pessoal, então está encerrada o nosso... Oi? Alguém? Não? Então a gente encerra, assim, o nosso bloco 3 do T2, né? Do Seminário de Bioeconomias e Bioeconomia e Cadeias de Valor. Tá ok? Até amanhã às 14 horas. Um grande abraço para todos. Até amanhã, serão todos Tchau. bem